já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, hoje nós temos Vasco e Grêmio, tem muita coisa bacana para poder trazer para vocês, mas antes eu venho te trazer um recado da minha parceira, o aplicativo da OneFootball é extraordinário. Nele você tem notícias do futebol brasileiro, europeu e sul-americano de graça na palma da sua mão, além também de você poder ter acesso a dados estatísticos, poder assistir de graça todos os jogos do Campeonato Alemão. O campeonato está pausado agora, mas você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia do Vasco, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. E recentemente eles fecharam uma parceria com o Brasileirão e logo assim que acabam os jogos, você tem lance dos melhores momentos da partida em alta definição na palma da sua mão e tudo 100% de graça. E como eu sempre digo, baixa o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço e quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem não. O link tá aqui ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom galera, vamos falar de Thiago Rodrigues, ó. O Batman da colina, é meio assim, né? Que tem o chifrinho do Batman e tem a mascarazinha aqui. Ele deu uma entrevista pro Globoesporte.com muito bacana, muito bacana. Eu recomendo vocês ir lá no GE, Globo, Vasco e ler, fazer a leitura da matéria que tá muito legal. Thiago tá muito dedicado à carreira, trancado em casa, focado no Vasco. O homem respira o gigantão da colina. Curioso que ele tem apenas 5 meses de Vasco, mas o cara já caiu nas graças do público. Já tem até um torcedor que imita ele agora vestido de Batman nos jogos lá em São Januário. E um fato que me chamou a atenção, dentre tantas outras coisas na entrevista, o Thiago Rodrigues foi perguntado quem são os 3 melhores goleiros do Brasil na opinião dele. E sem titubear, ele disse o Everton do Palmeiras, o Everson do Atlético Mineiro e ele mesmo, Thiago Rodrigues, goleiro do Vasco. Ele se colocou no top 3 de goleiros em atividade do futebol brasileiro. Lembrando que ele chega ao Vasco, considerado pelo SofaScore, em dados estatísticas, ele era o melhor goleiro em média, né, no SofaScore, nas séries A, B e C. E aí, quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários se o Thiago Rodrigues é top 3 goleiro no futebol brasileiro hoje. Bom, vamos virar a chavinha porque daqui a pouco tem um jogaço, tem Vasco e Grêmio. É a quarta vez na história, desculpa, a quarta vez na história, é a primeira vez na história que essas duas equipes vão se enfrentar numa Série B. Não é jogo de Série B, pelo amor de Deus, né? Vasco e Grêmio. O Grêmio há 4 rodadas não vence, sendo dessas 4 jogos sem vencer, 3 empates e 1 derrota. Só tem 7 gols na competição e desses 7 gols, 4 deles marcados por Diego Souza. O Vasco começa muito mal o campeonato, mas vem de uma boa sequência aí, principalmente em São Januário. E hoje é o vice-líder da competição. E eu vou trazer para vocês alguns detalhes importantes de toda essa situação. Primeiro, nós vamos discutir aqui o time titular do Vasco. Como eu já tinha batido para vocês aqui no canal, vai a campo Thiago Rodrigues, Gabriel Dias volta de suspensão após o 3º cartão amarelo e o Everton ter atuado contra o Brusque. A zaga Quinteiro, Anderson Conceição, na lateral esquerda Edmar, Yuri Lara, Andrei Santos e nós vamos ver aí jogando o Nenê. Mais à frente, Gabriel Peck, Figueiredo e Getúlio. Esse é o provável time do Vasco. Um parêntese aqui, o Andrei Santos vai ficar fora do Vasco nos 2 próximos jogos. Ele não pega o Náutico e também não pega o Cruzeiro. Ele está convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 e desfalca o Vasco nesses 2 jogos. O Juninho, inclusive o Eric, estão na reta final da transição física e acredito que já para o próximo jogo o Juninho deve ser o titular. Caso não, Matheus Barbosa, Luiz Henrique e também o próprio Zé Gabriel brigam por essa 2ª posição. Beleza? E agora falando sobre a escalação do time titular do Vasco, eu participei da coletiva de segunda-feira, da coletiva de ontem e também assisti parte do treino que foi aberto à imprensa na última segunda-feira. E observando os treinamentos, essa escalação que eu cantei para vocês já deu para ver dentro do campo. O Raniel e também o Palácios vinha treinando com o time reserva. Eu fiz uma pergunta bem interessante ao Zé Ricardo sobre a montagem do time do Vasco titular para o próximo jogo, qual a influência do segundo tempo do jogo do Brusque para esse novo time titular que ele vai levar a campo e também a escolha de critério que ele adotou para poder. O Figueiredo perde alguns treinamentos
e aí ele fica fora do time para a entrada do Palácio, e o Raniel perde alguns treinamentos e não foi usado a mesma linha de raciocínio para ele. E aí quem joga o jogo é o próprio Raniel ao invés do Getúlio. E também sobre a visão dele sobre Nenê e Palácio, se dá para dar mais oportunidade para os dois jogadores jogarem juntos. O Zé Ricardo respondeu da seguinte maneira: observando o treino de segunda-feira, deu para ver que você dividiu pelo menos na parte que ficou aberta para a gente o grupo em 4, e eu percebi que estava treinando já no time principal ali o Getúlio e o Figueiredo, e o Getúlio participou da coletiva de segunda. A gente tem pego indícios de normalmente quem vem para a coletiva participa do jogo, assim foi com o Palácios e com o Everton na semana passada. E a percepção que eu estou tendo pelo que você está falando, parece que o Getúlio vai ter essa oportunidade, e me chamou a atenção que após o jogo da vitória contra o Brusque, você mencionou que tinha tido uma conversa com o Raniel a respeito de colocar o Getúlio para começar ou não, e ele até falou isso que você acabou de dizer aqui agora: professor, fica à vontade. E aí você até usou um critério um pouco diferente, porque o Figueiredo perdeu alguns treinamentos, ficou no banco, e o Raniel não treinou todos os jogos, mas começou jogando. E já emendando uma segunda, Zé, a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte: estava se discutindo muito Nenê e Palácio, jogam ou não jogam juntos, já que a gente está discutindo o setor ofensivo aqui. Na última partida eles jogaram juntos, com o Palácio um pouco mais aberto pelo lado direito, o Nenê centralizado, o Peck pelo lado esquerdo, sendo que o Palácio já havia dito que ele prefere jogar mais por dentro, não que ele não jogue por fora também, como foi o último jogo. E a percepção que eu tive vendo o jogo, que o time ficou um pouco mais frouxo com o Getúlio, Raniel e Nenê. Você tem trabalhado um pouco mais essa possibilidade dos três jogar juntos? Eu vi que o time deu uma acertada melhor no segundo tempo, quando entrou o Getúlio Figueiredo, deu um pouco mais de pressão na marcação lá em cima, e os dois jogadores são bem versáteis, tanto o Figueiredo como o Getúlio jogam de centroavante e jogam aberto também. Passa um pouco pelo segundo tempo do jogo contra o Brusque, a tua escalação para o jogo de quinta-feira contra a equipe do Grêmio? Acho que foi uma colocação pertinente. O Raniel teve, na semana retrasada, perdeu algumas sessões de treinamento, em virtude de demorar um pouquinho mais, e também para se recuperar. E na semana passada também ele acabou ficando de fora de uma ou duas sessões de trabalho, e o departamento estava preocupado em recuperar a questão muscular dele, né? Preparar mais a musculatura dele, até porque o jogador, como eu falou, vem de um ano que jogou pouco e está sendo muito exigido aqui com a gente, né? A ideia de começar jogando, quando você fala do critério com ele para o Figueiredo, como a gente tinha o Everton como titular, né, na ausência do Gabriel Dias, o Everton é um jogador que passa mais naquele corredor lateral ali, e a gente teve a ideia de colocar o Palácio, para que o Palácio pudesse, um jogo interior, ter uma associação maior entre Mineiro, Palácio, e porque assim o Raniel, porque o Raniel tem um jogo associativo um pouco mais qualificado, vamos dizer assim, né? O Getúlio é um jogador mais de espaço, um jogador mais de disputar a bola no espaço da frente, com um jogo de pivô um pouco melhor, né? São características diferentes, e que bom que sejam essas características para a gente poder dar outros tons para a equipe. Então a ideia era juntar esses três jogadores no jogo interior ali, Palácio, Nenê e Raniel, com a ultrapassagem do próprio Everton e a cobertura, a hora do André e a hora do Yuri ali pelo lado. Esse aí era a ideia do jogo, que alguns momentos acabaram acontecendo, mas a amostra é muito pequena, né, quando você fala de Nenê e Palácio junto, porque eles jogaram algum tempo contra a Tombense dessa forma, e esse primeiro tempo, mais 5, 10 minutos do segundo tempo. Estamos buscando a melhor entrosamento. Como eu falei, cada dia a gente vai tentando entrosar um pouquinho mais, e eu certamente não abandonei a ideia de a gente utilizá-los mais vezes junto, né? Mas, assim, eu fico muito tranquilo em quem a gente for escalar, porque mais importante do que o nome agora é a gente saber a maneira como vai jogar, e a equipe vem entendendo isso, né? Logicamente, quando você muda uma peça, você muda a característica individual, que por vezes acaba na associação do seu lado, na composição grupal ali, no caso, como a gente chama ali, tendo um pouquinho de diferença, né? Um ataca mais o espaço, um que gosta mais da bola no pé, outro é um jogador de mais, precisa de 2, 3 toques para fazer um passe melhor, o outro consegue fazer de primeiro, então, mas a forma e os comportamentos eles estão se unificando, e isso é o que é mais importante nesse momento. Bom, galera, e para finalizar o papo aqui, nós vamos reencontrar um jogador que teve por aqui e recentemente andou fazendo gols no Vasco. Inclusive, o último jogo entre Vasco e Grêmio, ele foi jogado lá na Arena do Grêmio, o Vasco tomou um 4 a 0 e o Diego Souza marcou 2 gols
naquele dia. E a situação é a seguinte: o Zé Ricardo foi perguntado se o Diego Souza é um atleta que preocupa, vai ter uma marcação individual, alguma coisa específica com esse ex-atleta do Vasco da Gama. E um dado curioso: dos 7 gols do Grêmio na competição, 4 foram marcados pelo veterano, que teve negociando com o Vasco e com o Sport no começo do ano, mas o negócio acabou não avançando. Confere aí. Já falando do Diego Souza, ele foi sim meu atleta no Botafogo. Diego é um jogador que quando você contrata ele vai te dar aí no ano, se ele tiver regularidade, 15, 20 gols. E os números dele vem mostrando. Esse ano ele já está com 7, se não me engano, 9, alguma coisa assim. 20 e pouco no ano passado, 20 e pouco no outro ano. Enfim, é um jogador que a gente tem que ter cuidado o tempo todo, né? Cuidado o tempo todo, sabe os caminhos do gol. O que me chama muita atenção no Diego é que a bola vem no meio de todo mundo ali, ele domina a bola com uma tranquilidade, parece que tem ninguém perto dele. O gol dele contra o Ituano, se não me engano, um empate de 1-1, mostra tudo o que é o Diego Souza. Ele vai ter tranquilidade e a gente tem que estar com todos os olhos em atenção para ele. Certamente que é um jogador que tem uma história aqui no Vasco, mas hoje, há algum tempo, já defende o Grêmio e a gente vai ter que estar atento, porque certamente é uma das forças que a equipe do Roger tem. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo depois do jogo, aí diretamente de São Januário, eu vou gravar meu pós-jogo. O céu aqui tá bem feio, tá friozinho aqui no Rio de Janeiro. Pedi para Papai do Céu, se for chover, para chover depois do jogo, porque onde eu assisto o jogo lá não tem cobertura não. Nós vamos ter que ficar na chuva mesmo. É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta, mas tamo junto. Valeu, fui.